Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje vai ser uma aula muito divertida. A que eu acho que vocês vão aprender bastante, vão gostar bastante mesmo. A gente vai ter uma pegada um pouco diferente dos workshops comuns de Python. E vamos ensinar um pouquinho sobre manipulação com arquivos, só que sempre utilizando mais de uma forma para fazer, sabe? A manipulação, ela pode ser feita de várias formas, para vários motivos que seja, né? Então, a gente vai tentar usar pelo menos dois, enfim, ensinar vocês a manipularem os arquivos. Deixa eu começar aqui a transmitir. Vamos lá, ao 3, compartilhar. Deixa eu apresentar aqui. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vendo tudinho? Estamos vendo sim, estamos vendo. Beleza. Vamos lá, então. Primeiro, leitura e escrita de arquivos. Para vocês fazerem uma leitura, vocês podem utilizar a função, né, que vocês já aprenderam lá. É uma função chamada open. Ela vem no próprio Python e eu vou explicar um pouquinho como é que ela funciona. Essa aqui é a cara dela, tá? Ela vai receber 3 argumentos. Vocês já viram que é argumento, né, com o Ian. Argumento é algo que uma função vai esperar e que precisa ser preenchido por algum valor. Então, aqui a gente tem o argumento 1. Esse aqui, primeiro, vai ser o arquivo, o nome do arquivo, tá? Esse segundo aqui vai ser o modo de operação. O que é isso? Quando você vai usar a função open, você tem que falar para ela o que você quer fazer com ela. Você pode querer ler, você pode querer escrever. Então, quando você passa esse R, ela entende que você vai fazer uma leitura, que vem do inglês, né, de read. Agora, o terceiro argumento, ele vai ser a interpretação dos bytes. Por que precisa disso? Porque quando você vai guardar um arquivo, o Python não entende que aquilo ali é um português, ou então é um russo, é um mandarim, enfim. Ele vê ali só como byte. Então, se você não passar o encoding, esse UTF-8, que ele é o mais utilizado pelos programadores, você vai acabar tendo erros. Sabe quando tu, às vezes, entra em um site, alguma coisa do tipo, aí, ao invés de ter, tipo, um tiozinho ali na palavra, ficar tudo torto, assim, aparece uma coisa nada a ver, é porque a pessoa esqueceu de usar o encoding. Então, a gente tem que passar ele aqui para ele compreender que aquilo ali é uma linguagem, por exemplo, português, e que, do jeito que você salvou, você vai conseguir ler, ok? Aí, o que acontece? O que é esse with e esse as aqui? Esse with e esse as é o gerenciador de contexto. Quando você usa esse with, você vai dizer que você vai abrir um arquivo, né? E depois esse arquivo vai ser fechado. Se você não passar assim, você vai ter que fechar ele manualmente. Vai ter que colocar no código, entendeu? Então, com ele, você não precisa fazer isso. Então, vamos voltar de novo. Eu tenho aqui um arquivo, né? Que eu vou abrir. Passei aqui o argumento, eu tenho um arquivo, vou ler. E eu quero que você decodifique ele. Perfeito. E depois você vai fechar ele. Só que eu vou dar um nome para tudo isso que eu estou fazendo. E esse nome aqui é o F. Eu vou começar aqui também a codar junto com vocês, para que vocês possam ver minha tela inteira aqui. Perfeito. Aqui. Pronto. Vamos lá. Eu vou pegar aqui esse with, né? Open. Aí você já vem aqui que ele mostra algumas coisas interessantes. Aqui ele mostra file, quer dizer que é uma coisa que ele vai esperar, que é o próprio arquivo. O modo, que no caso vai ser leitura, e ele espera algumas coisinhas a mais que a gente não precisa colocar. Mas é importante colocar esse encoding aqui. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, passar o nome arquivo.txt. Aí vocês vão falar, tá, mas esse arquivo não existe, né? Calma lá. Aí encoding, UTF, tudo minúsculo, tá? 8, SF. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Se vocês não conseguirem ver, por favor, me avisem, tá? Então, pronto. Eu peguei, abri um arquivo, vou ler,
decodifiquei, e depois disso eu vou fechar ele, né? E chamei isso tudo aqui de F. Eu posso colocar file, por exemplo, para ficar melhor, assim, mais entendível. E aí eu posso fazer algumas coisinhas. Eu posso usar essas funções aqui de read, readline e readlines com esse valorzinho aqui que eu vou já explicar. Bom, basicamente, o read, ele vai ler todo o arquivo. Só que vocês veem que eu estou atribuindo, né? Tudo isso aqui a isso aqui chamado linhas. Por que eu faço isso? Lembra que eu falei que quando eu uso o if, ele vai fechar o arquivo? Então, eu tenho que passar o arquivo todo, o conteúdo todo dele. Opa, não era nem para usar isso. Eu passo ele todo e depois eu apago. Simplesmente apagado. Então, eu tenho que pegar, atribuir para essa linha aqui e chamar esse file, né, que é o nome da nossa abertura do nosso arquivo, e chamar a função read. Pronto. Quer dizer que tudo que tiver dentro do arquivo vai estar aqui dentro desse linha. Aí, agora, vamos fazer outra coisa. Eu vou passar um pouquinho mais para frente. Porque vocês percebem que aqui no meu diretório, né, eu não tenho esse arquivo. Então, se eu tentar rodar, ele vai dar erro. Rayane, vai. Oi. A gente viu aqui que eu tentei ler um arquivo, só que ele não existe. Então, obviamente, o Python vai falar, olha, erro, não existe esse arquivo no seu diretório. Pronto. O que acontece? Quando você não tem um arquivo, você pode criar ele e não precisa criar na mão, sabe? O próprio Python pode fazer com que você crie com o Open. Então, agora eu vou ensinar uma outra coisa para vocês, para poder voltar aqui. Quando eu quero escrever, em vez de eu usar esse R aqui, eu uso W. W de write. Ou eu posso usar também o A. Qual a diferença? Quando eu escrevo write, ele vai apagar tudo que você tiver escrito antes no arquivo e vai sobrescrever o que você for escrever agora. Agora, o A, ele é de append, ou seja, tudo que tiver ali, ele vai manter, só que ele vai adicionar o que tiver a mais. Perfeito? Então, vamos lá. Vocês viram aqui, né, que eu não tinha esse arquivo. Então, agora, eu posso criar ele por aqui mesmo. Se vocês quiserem criar na mão, não tem problema nenhum. Ó, eu vou colocar aqui o write. Aqui, passar isso aqui. Opa, só um, tá perfeito. Agora eu vou rodar. Ó, ele criou. Arquivo.txt. Então, bora voltar aqui no slide anterior e ler o arquivo para vocês verem a diferença. Vou adicionar algumas coisinhas aqui nele manualmente mesmo. Essa é a segunda linha. Essa é a terceira. Pronto. Deixa eu fechar esse link aqui. Agora eu vou passar tudo para cá. Linha é igual a file.read. E eu vou printar essa linha aqui, tá? Para vocês verem o que está acontecendo aqui nela. Print linha. Pronto, deixa eu colocar aqui dentro, na verdade. Deixar aqui. Pronto. O que aconteceu? Eu peguei o arquivo, abri, falei que vou ler, e coloquei isso no chamado de file. Depois eu peguei e atribuí um valor para a linha, onde eu peguei esse arquivo e li. Só que quando eu passo esse read, eu estou lendo todo o arquivo, então ele apareceu todinho aqui. Vocês viram? Agora deixa eu dar uma limpada aqui no meu console. Se você passa o read line, ele vai ler linha por linha. Então, se eu passar só uma vez, ele vai ler a primeira linha. Ó. Vou passar de novo outra. Aqui. Eu passei um segundo, essa é a segunda linha. E assim sucessivamente, e vai passando uma por uma. Agora, quando eu passo com um número aqui, ele vai ler a posição daquela linha, certo? Só que lembrem que, como é contado do zero, né, começa pelo zero, então ele vai ler a linha 3, não a linha 2. Ok. Agora, vocês têm alguma dúvida em relação a essa parte de ler, criar arquivo, escrever? Deixa eu ver aqui os comentários, aliás. Deixa eu botar isso aqui. Tudo certo? Tudo certo?
Tudo certo, né, galera? Ok, então a gente já começou aqui, a gente já começou a criar o arquivo logo de cara. Criamos aqui direto, não precisou nem precisar criar por aqui, o próprio Python já criou pra gente. Nós lemos as linhas, mas a gente ainda não colocou manualmente muitas coisas, né? Eu só fiz esse write aqui para vocês, mas não existe só uma forma de fazer. Vocês perceberam que quando eu fiz esse file aqui, chamei ele, né? E coloquei esse ponto write, eu criei, passei aqui, né? Uma string que é o que vai ser escrito. Vou colocar aqui, escreverei esse texto. Só que, olha, uma coisa interessante aqui. Vou trocar aqui pro write. Quando eu escrevo assim, olha o que ele faz. É isso que eu falei pra vocês. Ele pega tudo que tinha antes e apaga. Simplesmente ele some com tudo. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que usar o A. Quando eu tenho esse A, ó, assim é como tá agora, né? Ele não precisa apagar tudo, ele só vai colocar. Só que vejam que ele colocou aqui na última linha, né? Ele não precisou criar outra. Então é por isso que quando nós usamos o open, a gente costuma usar isso aqui, que ele vai pular uma linha, certo? Então eu posso colocar aqui no final, ou então posso colocar aqui no início, essa barrinha aqui, ó. Tanto que o pai já reconhece, né? Ela fica com outra cor. Como eu uso o Drácula, ela fica rosinha. Deixa eu voltar aqui, como estava antes, né? Assim. Quando eu rodar aqui, ele vai ficar embaixo, certo? Bom, isso aqui é algo bem rapidinho, né? Para vocês. Aliás, não falei outras coisas aqui, peraí. Vocês viram que, por enquanto, a gente só conseguiu escrever na linha de baixo, né? Ele pega, cria, põe na outra. Pega, cria, põe na outra. Só que, e se vocês quiserem, por algum motivo, não colocar na próxima linha, né? Se eu quiser colocar, por exemplo, no meio, posso querer. Então, o que eu tenho que fazer? É um pouco mais complicado. Quando você quer escrever no meio da sua linha, né? Você tem que primeiro ler o arquivo todo e guardar, e depois você tem que meio que concatenar com o que você tinha antes com o que você vai ter agora. Então, você tem que usar o open, só que para ler, né? Deixa eu fechar aqui. Arquivo.txt. Eu estou usando aqui a IA porque ela já escreve mais rápido. Aí é por isso que tá assim. Ela vai direto. Assim tá a nossa vida, né? Então tá. Eu tenho que pegar, abrir primeiro. Pronto. Read lines. Read lines. Pronto. Tá tudo guardado aqui. Agora, eu vou chamar essa linha, onde está tudo guardado, e vou chamar a função insert. A função insert, ela espera duas coisas da gente. Ela espera uma posição, que é um número, e vai esperar uma string, que é o que vai ser colocado. Então, eu vou colocar aqui na posição 1. E vou escrever novo texto. Vou colocar novo texto. Eu vou passar também esse valorzinho aqui para poder, né, pular a linha. Senão ia aparecer tudo juntinho ali, enfim, como vocês já viram. Ok, legal. Agora eu tenho que salvar e escrever isso, né? Senão não vai aparecer pra gente. Então eu vou fazer esse open de novo, só que agora eu vou escrever. Chamar aqui o arquivo. .txt. Chamar o nosso write, certo? E chamar o nosso encoding. tf8, file. E aqui, write lines. Eu peguei, chamei o nosso arquivo, falei que vou escrever linhas e coloquei aqui dentro essa linha, que é justamente o que eu vou fazer. Em vez de eu ter que escrever, por exemplo, né? Vou escrever isso aqui e tal. Não, eu passei logo por aqui. Quando nós rodarmos aqui, vamos ver, novo texto, né? Vai estar bem aqui, ó. Novo texto, certo? Bom, essa aqui foi só um iniciozinho para vocês entenderem como é que funciona a parte de escrever e ler. Bem simples, né? O que é mais chatinho, na verdade, é o que vocês querem fazer. Porque tem muita forma de fazer, é a mesma coisa, então, tipo, escolhe o que é melhor, sabe?
o que não for muito grande, enfim, eu prefiro que sejam funções mais pequenininhas. Então foi isso que eu busquei trazer para vocês. Agora, uma coisa que é importante é que quando a gente trabalha com Python, a gente muito dificilmente vai lidar com arquivos TXT, assim, sabe? A gente costuma lidar com arquivos tabulares. O que é isso? Arquivos tabulares são tabelas. É um arquivo onde tem uma coluna, né, e uma linha. Uma coluna que significa alguma coisa. Por exemplo, um arquivo de Excel. Ele tem uma coluna que significa alguma coisa e a linha que são os valores, certo? Então, para a gente lidar com arquivos tabulares, a gente tem a biblioteca Pandas, que é a mais utilizada pelos programadores, né? Então, você basicamente faz um import dela, né? Import Pandas. Pronto, já está aqui. Só que a gente costuma utilizar esse SPD aqui, que é uma forma de chamar a biblioteca. Por exemplo, toda vez que for utilizar o Pandas, eu só pego, em vez de chamar o nome dele aqui, eu chamo isso aqui, que é muito mais simples, né? Menor, não fica um negócio muito grande ali no meu código escrito. Mas se quem quiser utilizar assim, tá perfeito. Não tem problema nenhum. Legal. Agora, o que eu faço? Eu vou pegar, eu vou criar uma variável, né, que eu vou chamar de df, e vou atribuir para ela um valor. Vou chamar aqui o nosso pandas, e vou utilizar essa funçãozinha aqui ó, de readCSV, ou pode ser readExcel, depende muito do que você for usar. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Se vocês tiverem um arquivo CSV, pode usar essa aqui. Se for um Excel, tem que ser essa aqui. Se for um HTML, é essa, JSON e etc, sabe? Você tem que chamar para cada tipo de arquivo. Se eu chamei um Excel, logo, eu tenho que usar aqui, nesse primeiro argumento aqui, né, um arquivo que seja Excel. Vou colocar aqui, arquivo CSV. E no próximo, a mesma coisa, eu tenho que usar a interpretação de bytes, que é o encoding, né? Encoding igual a UTF-8. Pronto. O que eu fiz aqui? Eu chamei o pandas, eu falei que eu vou ler um arquivo CSV, eu passei o arquivo para ele, eu passei a decodificação do arquivo, e tudo isso eu guardei na nossa variável chamada df, certo? Vamos lá agora. Criar um arquivo. O que acontece? Vocês perceberam também que eu não tenho um arquivo CSV. Eu estou fazendo isso justamente para vocês aprenderem a não ficar toda hora criando um arquivo, sabe? Às vezes a gente tem um código ali que eu não posso simplesmente ficar criando toda hora um arquivo, e eu prefiro que o meu código Python faça isso, porque a ideia do Python é o que a gente falou desde nesse workshop, né? É que ele facilite a vida de vocês. Então, em vez de você ficar na mão ali, criar, colocar nome e tudo mais, você pode fazer por aqui, de boa. Então, como é que eu crio um arquivo? Eu peço, aqui, coloco esse EDF de novo, né? E vou passar esse PD, que é o pandas. Ponto dataframe. O que é dataframe? Um dataframe é justamente o que a gente está vendo em um CSV. É um arquivo onde ele tem linhas e colunas. Então, quando eu chamo o dataframe, eu estou falando para ele que eu quero criar um, certo? E aí que eu vou passar aqui dentro dele colunas. Ou seja, eu vou criar primeiro as colunas desse meu data frame. Eu tenho que falar para ele, olha, isso aqui vai ser, sei lá, um nome, isso aqui vai ser um CPF, isso aqui vai ser um telefone, e depois eu vou ter um bairro, sei lá, de uma pessoa. Esses valores vão ser passados por meio de uma lista, certo? Onde cada valor dessa lista vai ser uma coluna. Por exemplo, eu vou criar um data frame aqui, deixa eu ver, nome, idade e cidade, não, bairro. Nome, cidade, idade também que eu falei, né? Vou colocar aqui na frente. Aqui, idade. Eu falei bairro, mas acho que eu vou usar cidade mesmo. Fica melhor. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma redadinha pra cá, tá? Só pra não ficar muito amassado aqui nosso negócio. Pronto. O que eu fiz aqui? Peguei, chamei o meu pandas, falei que vou criar um data frame e passei as colunas, o nome delas. Depois, eu posso salvar valores dentro desse meu data frame de duas formas. Eu posso, deixa eu dar pra cá, fazer com esse lock ou esse concat. O que está fazendo aqui? Bom, esse lock aqui, eu estou chamando
o meu data frame, né? E estou dizendo que eu vou alocar uma coisa nele. Esse len aqui é o tamanho do data frame. Ou seja, se eu tiver 5 coisas dentro dele, ele vai olhar e vai procurar salvar no próximo, certo? E depois aqui ele vai salvar o valor que eu quero colocar. Ou eu posso fazer também pelo concat. O concat vem de concatenar. E é a forma que eu mais gosto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou criar aqui esse novo. Eu vou chamar aqui o meu pandas.dataframe. Certo? Esse dataframe, ele vai esperar uma lista de um dicionário. É por isso que nós vamos usar isso aqui de lista, né, que vocês aprenderam já. E esse valor, isso aqui de dicionário. Então, o que eu vou passar para ele? Eu vou passar o nome da minha coluna, que eu tenho o nome, né? Aqui. Opa, vou passar aqui o nome direitinho. E eu vou passar o valor que ela vai ter. Por exemplo, eu vou usar, sei lá, deixa eu ver o nome da galera aqui que tá participando com a gente. Davi. Vou colocar o Davi aqui. Davi, certo? Vou colocar aqui depois a idade do Davi. Davi, finge que tu tem, sei lá, 15 anos, tá? 15. Talvez tenha, não sei. E a cidade. Cidade, eu vou colocar, vou aceitar aqui, São Paulo. Beleza. Agora, eu não quero só adicionar o Davi, eu quero adicionar outra pessoa. Aí é por isso que ele espera uma lista de dicionários, porque vocês podem adicionar outras coisas também. Então, além desse Davi, eu quero adicionar, deixa eu ver. Sol. Nossa, Sol é o nome? Que legal. Vou adicionar aqui. Abrir aqui de novo. Passar aqui o nome da minha coluna, onde vai ficar. Passar aqui Sol. Aliás, é uma pessoa? É um homem ou mulher? Não sei. Colocar aqui a idade. Colocar 20 anos. E vou passar aqui. Ah, mulher, legal. É fazer teu nome mesmo, que bacana. Cidade, Rio de Janeiro. Beleza. Cidade que tem sol, né? Rio de Janeiro. Ok. Então eu passei 2 linhas para o meu data frame. Eu vou ter o Davi, com a idade de 15 anos, na cidade de São Paulo. E a Sol, com uma idade de 20 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Legal. E agora? O que a gente faz? Eu tenho que, depois disso, tenho que salvar isso tudo. Eu tenho que fazer uma concatenação. Por quê? Porque eu vou pegar o meu primeiro data frame, que é esse aqui, que está vazio, né? Eu só passei coluna para ele, e juntar, concatenar, com o meu novo data frame, que é esse aqui, que já vai ter valores nele. Deixa eu pegar aqui. Então, eu vou chamar o meu DF, que antes ele era assim, mas agora ele vai ser outra coisa, vai ser um novo data frame, né? E eu vou chamar aqui meu panda de novo. E a função dele é de concatenar. Legal. O que ele já mostra aqui? Olha, interessante. Ele está mostrando 2 coisas. Ele está mostrando o data frame antigo, esse aqui, e mais um novo, que é o que ele está esperando agora. Vou passar aqui. O DF, né? E o nosso novo. E tudo isso, eu passo também um ignore index. Quem quiser passar, eu acho que pode passar por true ou false. Mas qual a diferença? Quando eu passo o false, ele vai manter uma contagem original. O que significa isso? Se eu tiver 5 valores no meu data frame, quando eu usar o false, ele vai zerar essa contagem. Então, tipo, se tiver 0, 1, 2, 3, 4. Aí eu vou adicionar o Davi e a Sol, né? Então vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1. É como se isso aqui não existisse, simplesmente. Agora, se eu usar o true, ele vai incrementar isso. Então, se eu tiver 0, 1, 2, 3, 4 e eu adiciono 2, vai ficar 5, 6, certo? Como pra gente não faz muita diferença, eu vou deixar como false, tá? Mas se vocês quiserem colocar como true, não tem problema nenhum. Legal. Então, o meu novo def, né? A minha variável aqui, ela vai ter o meu antigo mais os valores do meu novo, certo? Legal. Eu posso até, olha, printar aqui e vocês vão ver como é que vai estar agora. Só aqui.
Mas tem que limpar, que tá muita coisa aqui. Pronto. Então, eu tenho nome, idade e cidade. Eu tenho Davi e a Sol. Só que o que acontece? Esse arquivo aqui, ele não tá salvo ainda, né? Se vocês forem ver aqui, ó, ele não existe. Então, tudo isso que eu tô rodando aqui é na minha memória RAM. É onde ele tá alocado agora. Mas eu quero salvar isso aqui. Então, para salvar, eu tenho que chamar uma outra funçãozinha do Pandas, que é essa aqui. Eu chamo o Pandas e chamo esse toCSV. Acho que CSV. Nossa, meu Deus do céu. Tá. CSV. Pronto. O que é que eu tô fazendo aqui? Basicamente, eu tô falando pro Pandas que eu quero salvar um arquivo no formato CSV. E esse index aqui, ele é um pouquinho diferente daquele outro. Quando esse index está falso, quer dizer que ele não vai salvar índices no nosso arquivo. Tipo, se você sabe quando vocês veem, sabe, deixa eu dar um exemplo aqui, esses valorizinhos aqui, isso aqui é do próprio VS Code, né? Mas quem gosta pode criar uma coluna e colocar 0, 1, 2, como tem banco de dados, por exemplo. Mas se você não quiser que isso apareça, você coloca como false. Agora, se você colocar como true, quer dizer que ele vai salvar esses índices, tá? Okay. Alguma dúvida até agora? E desculpa se eu tossi, tá? Porque eu fiquei gripada, mano. Belém toda tá gripada. Como é que pode um negócio desse? Então, alguém tá com alguma dúvida ou tudo certo? Ah, não entendi. Ok. Tá, deixa eu explicar de novo. Quando você chama uma função de concatenar, ela vai esperar duas coisas primeiro. Aqui, ela vai esperar uma lista, tá? E depois, ela vai esperar esse index aqui. Quando você passa uma lista, você tem que falar o quê? O que que era antes e o que que vai ser agora. Esse DF aqui é o nosso antigo lá em cima que a gente criou, lembra? A gente tem 2 data frames agora. Eu tenho esse DF aqui, que é o meu antigo, que foi onde eu passei as colunas nome, idade e cidade. Não tem nada nele a não ser as colunas, não tem nenhum valor. Agora eu quero adicionar nele isso aqui, que é o valor Davi no nome, 15 na idade e São Paulo na cidade. Aí outra linha que eu quero adicionar, que é o nome Sol, idade 20, cidade Rio de Janeiro. Então eu falei, olha, esse meu DF aqui, ele não vai mais ser vazio. Ele vai ser concatenado com ele, chamo ele, que era antigo, e chamo agora o meu novo, que é esse novo data frame. Então ele pega isso e junta no outro, entendeu? É basicamente isso. Pega o que é antigo e junta com o que está novo agora. No final disso tudo aqui, nós vamos ter o nosso DF com esses valores aqui, como a gente pode ver aqui. Certo? Conseguiu tirar a tua dúvida? Entendeu? Beleza. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Ok. DF to CSV. Aliás, tem uma coisa que estava errada aqui. Isso aqui não precisa, na verdade. Quando você passa. Opa! Quando você passa o CSV, você passa direto nesse DF aqui. Então tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse meu DF, que é esse novo, agora concatenado, né? Com tudo meio que novinho aí, já tem coisa adicionada, beleza? E vou passar a função toCSV. Se eu não quisesse com o CSV, você poderia passar até um Excel. Ele aceita, ó, to Excel, enfim, é show de bola isso aqui. Eu gosto muito. Aí eu passo o nome do arquivo, por exemplo, eu vou criar aqui pessoas, vou colocar pessoas.csv, vai ser o nome do meu arquivo. Index, já expliquei, né? Não quero salvar nenhum índice. Mas eu vou salvar aqui só para vocês verem como é que fica, tá? Vou colocar true. E o encoding, claro, para que ele entenda que aquilo ali depois vai ser decodificado pelos bytes, né? Para virar uma coisa que a gente possa conseguir ler. Então, pronto. Vou rodar aqui. Esperar aqui funcionar. Pronto, tá aqui. Salvou. Ó, vocês estão vendo aqui? Quando eu uso aquele true, ele salva o index. Agora, se eu colocasse um false, ele ia apagar esses valorizinhos aqui. Deixa eu rodar aqui. Foi. Pronto, ó. Apagou.
Eu vou deixar assim, acho mais bonitinho. Mas se precisar, vocês já sabem que dá para fazer por aqui pelo index, né? Então pronto. Por enquanto, nós pegamos, criamos um data frame novo, adicionamos valores nele e salvamos, certo? Agora, imagine que eu tenho um data frame já, mas eu queira não recuperar ele todo, sabe? Mas buscar valores que tem nele. Eu posso fazer isso com Python, através de colunas específicas, caso eu queira, ou então um valor específico, ou então através de condições. Vocês já até viram, né, com o Ian. Então vamos rever um pouquinho disso. Bom, vamos voltar um pouquinho na nossa aula. Isso daqui foi para mim criar o meu data frame, né? Esse código mais ou menos grande. Agora, para ler ele, é aquilo lá. Tenho aqui, eu vou atribuir esse pandas.readcsv e chamo o nome do meu arquivo, que no caso é pessoas, né? Pessoas.csv. E o encoding, para ele poder decodificar nossos bytes. Alguém está com dúvida? Pode falar. Não, foi só o Luciano dando um oi, Ah, entender como é que você sim. tá. Ele mandou uma Ah, mensagem legal. mais cedo para mim falando que ele já tá muito ocupado e tal. Cara, boa sorte no teu corre, sério, eu fico feliz que tu apareceu aqui. Um beijo enorme pra ti, cara, sério, eu tô muito feliz que tu tá no teu corre, então muito feliz que tu tá conseguindo fazer outras coisas, cara. Show de bola. Ele mandou um zap para mim também. Ele disse que vai ver ela depois, então eu te espero lá, viu? Beleza, um abraço. É só uma informação que eu queria dar pro pessoal, é que a gente está enviando de dois em dois vídeos, ou seja, essa aula e a próxima aula só vão ser enviados para o YouTube depois que a gente finalizar o curso. Por quê? Para evitar que o pessoal não participe, evitar que a galera não faça o trabalho, tá? Porque pode rolar muito de começar o curso para conseguir ter a presença lá e pegar o certificado e simplesmente não estarem presentes na aula. Então, tipo, a gente está fazendo a nossa parte, estou querendo incentivar também a teoria de vocês. É só isso, gente. Boa. Ok. Agora, deixa eu voltar aqui para ver se falta mais alguma coisa. Bom, a gente conseguiu ver tudo, né? Beleza. Esse negócio tá até lento um pouquinho. Enfim. Olha, por enquanto nós só temos dois valorezinhos, né? O Davi e a Sol aqui. Então, imagina que eu preciso, por algum motivo, eu tenho esses dados aqui, né, no meu trabalho, e eu preciso pegar todo mundo que mora no Rio de Janeiro. Eu posso fazer um print, né? Eu quero que apareça para mim. Eu chamo o meu DF aqui, a minha variável, que tem tudo guardado, né, do CSV e tudo mais, é ela quem leu e tá guardado tudo que tem nele. Só que, deixa eu até arredar um pouquinho. O que acontece? Se você passar só isso aqui, deixa eu ver, cidade, DF cidade. Olha o que acontece. Rio de Janeiro e São Paulo. E apareceu tudo que tem. Mas eu quero que seja algo específico, certo? Então, eu tenho que passar o que eu quero aqui. Eu quero todo mundo que mora no Rio de Janeiro. Agora. Ai. Vai parecer um negócio diferente, mas eu vou explicar por quê. Olha o que apareceu aqui, gente. Apareceu um true e um false. O que aconteceu? Quando eu pego a cidade e atribuo, eu quero que a cidade seja idêntica ao Rio de Janeiro. Ele vai fazer um match na string. Ele vai falar, olha, a primeira pessoa aqui, que é de São Paulo, né? False, não é Rio de Janeiro. Ah, mas a Sol aqui, olha, deu Rio de Janeiro, true. Aí tu fica tipo, pô, mas eu não quero isso. Não quero isso, né? Então o que tu tem que fazer? Tu tem que colocar aqui dentro, aqui no caso fora dela, chamar o DataFrame de novo. Porque se tu passar sozinho, ele vai procurar e tentar fazer um match de booleano, entendeu? De true ou false. Agora, não é isso que eu quero, né? Eu quero o meu data frame todinho de quem é que mora no Rio de Janeiro. Então eu passo aqui fora o data frame, aí dentro
data frame da coluna cidade de quem mora no Rio de Janeiro. Vocês conseguiram entender porque eu chamo esses dois DF? Aí agora rodando, vai aparecer aqui, ó. Sol, idade, Rio de Janeiro. Resumindo um pouquinho, para vocês conseguirem entender. Eu passei aqui, eu chamei meu DF, chamei a coluna cidade, e eu quero todo mundo da cidade que seja igual a Rio de Janeiro. Mas eu não quero só isso, eu quero o data frame. Eu quero todos os valores. Então eu coloco um def fora. E aí apareceu aqui pra gente, certo? Você pode buscar um valor específico assim, tipo, através do match da string, né? Ou pode ser também pelos números, que no caso não é muito diferente, né? É só você usar aquilo que a gente já aprendeu lá, deixa eu ver, idade, maior ou igual, deixa eu ver, menor, deixa eu ver, quem é menor? Menor de 16. Deixa eu fechar isso aqui. E arredar. Pronto. Pronto. Apareceu aqui o Davi, idade 15 anos, né? Menor que 16. Pronto. Basicamente a condição é isso, sabe? Você pode não só pegar um único valor, mas você pode juntar com outros. Por exemplo, eu quero uma pessoa que seja menor de 16 anos que more em São Paulo. Aí vai aparecer o Davi. Agora, se for uma pessoa menor de 16 anos que mora em Rio de Janeiro, não vai aparecer ninguém, né? Até porque, por exemplo, o Sol tem mais de 16. Então, é basicamente isso aqui que vocês têm que fazer. Tem que chamar o DF, porque vocês querem o data frame todinho. Depois chamar a coluna dele. E depois vocês fazem o que for o match. Ah, eu quero alguém que mora em São Paulo, alguém que mora em Sal do Pará. Eu quero alguém que tenha... Bem simplesinho. Deixa eu ver aqui. Vou criar aqui um arquivo chamado questão 1. Ó, vamos lá. Eu falei na minha primeira aula, né, que quem não tem o Python no VS Code pode usar o Online GBD, é de graça. Então, quem quiser, tem até um link aqui, tá? Só seguir esse link. Vou até colocar aqui, para quem quiser. Pronto. Gente, eu tô falando muito rápido, assim, é porque às vezes eu falo muito rápido, de verdade. Então, eu tô, tipo, de boa, um pouco mais devagar. O que vocês acham, assim? Tá legal? Tá bom? Beleza. Tá tranquilo, beleza, beleza. É porque às vezes eu me empolgo demais aí, nossa senhora. Deixa eu pegar aqui. Olha, nossa questão é muito legal. Eu tenho que criar um arquivo chamado alunos.csv com a coluna nome, idade e curso. E fazer um programa em Python para adicionar alunos e exibir somente alunos com idade maior que 20 anos. Ok. Vamos lá, então. Primeira coisa, né? Eu vou ter que usar pandas, SSV, então pandas direto. Importe pandas. Eu vou chamar ele de PD. Pra não ficar toda hora escrevendo pandas, ponto, só que, enfim, fica menorzinho. E aí, se você quiser criar um arquivo pandas, é só você colocar ele, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, DF. Esse DF aqui, eu uso esse nome por causa que a gente costuma chamar assim, sabe? DF é uma diminuição de data frame. Então, se vocês forem trabalhar com Python, com pessoas que trabalham, né, mexendo em arquivos, vocês vão ver que a galera costuma muito chamar CSV de DF, sabe? É mais simples de entender, então tu bate o olho, todo mundo já sabe, é como se fosse, assim, um consenso geral, sei lá, algo do tipo. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui não, apareceu errado. Vou chamar aqui alunos.csv, né? Vou deixar aqui logo separadinho. Encoding F8. Aqui, assim. Beleza. Então, eu quero chegar aqui, né? Eu quero chegar e ler esse arquivo. Só que eu ainda não tenho ele. Então, eu tenho que fazer o quê? Criar ele aqui no meu código. E como é que eu crio? Eu chamo o DF, eu chamo o PD, ponto dataframe, vou criar um dataframe com as colunas. Columns.
Nome, idade e curso, né? Mano, eu uso teclado americano, então acho que eu até ficar trocando pro português. Nome, idade. Eu fui na onda assim da galera, tipo, aqueles tecladinhos pequeninos, tipo 60%, sabe? Aí eu, nossa, que legal! Agora eu sofro demais. É horrível. Curso, pronto. Então, ok. Aqui eu criei o nosso dataframe inicial, com as colunas nome, idade e pulso, que a atividade pede, né? Só que aí não tem nada. Aqui o que eu passo? Eu vou passar aqui conteúdo, vou chamar assim de conteúdo, essa variável. E vou adicionar nela, né? Vou criar um dataframe aqui com os valores. Só que lembre, o meu dataframe, ele espera o quê? Uma lista de dicionários. Ok? Então aqui eu vou passar os meus valores que eu quero. Oh, meu Deus. Nome igual. Deixa eu ver aqui. Chama Rayane. Vírgula. Vou colocar aqui uma idade igual a 20. E o meu curso, eu vou colocar, sei lá, ciência da computação. Pronto. Deixa eu ver aqui, quem mais eu escolho? Alguém aqui faz algum curso fora de tecnologia, assim? Sei lá, algo diferente, tipo música? Tem gente que faz graduação não, gente que faz mestrado de computação e é músico, sabia? Isso é muito interessante. Deixa eu ver. Davi, só vocês fazem o que de curso? Vou adicionar vocês aqui. Vou usar vocês aqui no nosso dataset. Vou usar aqui o Davi. Vou colocar aqui a idade. Engenheiro de software. Show de bola! Show de bola. A 10, show de bola também. A idade eu vou colocar vocês como novinhos, tá? 18 anos. Curso. Opa, coloquei aqui sem querer. Engenharia de software. Olha, já até apareceu aqui. Estranha, essa IA tá muito estranha. Como é que ela sabia? Não Tá estamos pegando muita sozinhos. informação na internet, cara. Não estamos sozinhos. Pô, Não Davi, estamos. tá cedendo as informações demais pra IA, mano. Que isso, Realmente. Davi? Cuidado. À noite, assim, se tu ouvir um barulho. Idade, eu vou colocar 19. Por meio de E o colocar o primeiro nome do Davi aí e aí auto completar o resto do nome dele. ia ser bravo, né? Nossa. Ai, ver isso aqui me tira o sério. Deixa eu ver. Análise. Seus sistemas, ok. Pronto. Temos aqui o nosso DF e temos aqui um conteúdo, que é um dataframe aqui e outro dataframe aqui. Só que agora eu tenho o quê? Que juntar eles. Eles estão separados ainda. Então eu vou chamar o meu DF e vou chamar meu pandas. Meu pd.concat. E aqui dentro da minha lista eu vou colocar o meu dataframe antigo com o meu conteúdo, que vai ser o novo. E eu vou colocar esse ignore index, eu vou colocar como true. True. Pronto. Ok. Ok. Quando eu for printar, vocês sabem que vai aparecer tudo de boa, né? Só que a questão, ela pede algumas outras coisas ainda. Adicionar alunos, tá? Foi adicionado os alunos no dataframe, beleza. E a questão quer que eu exiba alunos com idade maior que 20. Eu vou colocar o meu aqui 21, tá? Só pra mim aparecer depois. Senão não vai aparecer ninguém. Ok. Meu DF aqui já tem valores, tem coluna, tem valor, perfeito. Agora eu quero printar somente alunos com idade maior que 20 anos. Então eu vou chamar o meu data frame, vou chamar a coluna idade, né? Que nós colocamos aqui, maior que 20. Só que. Já deu spoiler aqui. Só que lembrem, se eu passar assim, ele vai fazer um booleano. Ele vai tentar dar match com todo mundo. Então, eu vou maior que 21, maior que 20, quer dizer? Ok.
Maior que 18, que 20? Não. Maior que 20? Não. Então ele vai aparecer um true ou false, mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele mostre o meu data frame. Eu quero que mostre as pessoas todas. Então eu tenho que passar esse DF atrás, tá? Agora rodando aqui vai aparecer todo mundo com idade maior e apareceu errado. Deixa eu ver o que é que tá errado aqui. É a melhor coisa, né? Erro. Adoro erro. DF, DF. 21, aham. Tudo ignora index. Deixa eu ver qual é o erro aqui. Se não tiver erro, não é programação. É básico, assim. Coisas básicas da vida. Deixa eu ver nosso ported. String in... Nossa, ele tá como... Ele tá como string por algum motivo. Deixa eu ver qual o motivo dele tá string. 18, idade 18, 19. Deixa eu dar um save aqui no bichinho, tá? df.toCSV. Vou salvar aqui para ver o que acontece. Apareceu aqui, mas deixa eu ver como é que tá. Pessoas.csv. Aqui, vamos fazer alunos. Alunos.csv. df. Uhum. Salvou direito. Agora deixa eu ver depois da concatenação. Como é que tá ficando aqui? Foi tudo. Foi. Vou tentar de novo. df. Ponto. df. Meu Deus. df. Idade. Com idade maior. No caso, nosso caso é maior. Maior que 20. Oxe. Idade maior que 20. Ok. Pronto, deu certo. Não entendi muito bem o que aconteceu, mas ok. Acontece. Então, o que a gente fez aqui? Deixa eu apagar isso aqui, aliás. Eu tenho aqui o nosso data frame inicial. Depois eu criei o conteúdo, que é um data frame também. Peguei e concatenei. Peguei o antigo, concatenei no novo. Depois, eu dei um save aqui, mas não precisava, de verdade. E depois eu printei. Eu peguei todo mundo que tem uma idade maior que 20 e peguei todo o data frame dele. Então apareceu aqui a Rayane, que tem 21 anos e faz ciência da computação. Ok? Bom, esse foi uma atividade bem simples, né? Vocês conseguiram reproduzir aí? Sim? Beleza. Ok. Vamos lá agora. Segunda parte, tratamento de dados. Vamos rolar dados? Não. Vamos lidar com arquivos. Ok. Dataset ruim. Para quem vai trabalhar, seja back-end, seja front, seja data scientist, vocês vão ter que lidar com arquivos e arquivos que vão ter dados. Então, às vezes, isso acontece mais para a galera de ciência de dados mesmo, tá? Às vezes a gente precisa lidar com dados, só que, tipo, eles estão ruins, estão mal feitos, sabe? Sabe quando, tipo, a gente tem um arquivo, é um formulário, aí tu pede, escreva o seu nome, a pessoa não escreve o nome. Coloque a sua função na empresa, a pessoa não escreve isso na empresa, escreve qualquer outra coisa. Enfim, isso é um arquivo não, é um dado ruim, porque você espera uma coisa naquela coluna ali e não tem, entendeu? Acontece muito. Então, a gente tem que lidar com esses arquivos. Quando você tem você tem que extrair informações de um arquivo, você tem que sempre organizar eles. Você tem que verificar o dataset, tem que padronizar eles. Você tem que tratar valores nulos, claro, porque se tiver vazio, tem que tirar, né? E também tem que tratar valores duplicados.
Agora, como é que eu faço tudo isso? Eu peguei e fiz aqui, ó. Eu vou até compartilhar com vocês aqui. Eu fiz um drive para vocês. Será que a gente pode fazer isso aqui juntinhos? A link aqui? Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Esse drive aqui, ele tem esse arquivo pessoasbairros.csv. É só baixar ele, tá? Nós vamos utilizar ele agora nessa segunda parte da aula. Para quem não precisa ficar criando um monte de coisa, sabe? Basicamente, esse arquivo é um dataset pequenininho, tá? Mas ele tem os valores faltantes, tá? Vocês vão ver. Deixa eu só pegar e passar aí para cá, para dentro dessa página, tá? Pessoasbairros.csv. Pronto. Aqui, ó. Imaginem que vocês trabalham no IBGE, trabalham ali na parte de tecnologia, né? E aí vocês se deparam com esse arquivo aqui, que, nossa, olha, fulano, você precisa me ajudar aqui, porque esse arquivo tá todo errado. E eu preciso entregar um relatório em relação a ele e tudo mais. Tá tudo errado aqui. A galera foi escrevendo e colocou uma porcaria. Aí tu vai e abre. Ah, tá. A Ana, gênero feminino, tá Tapanã, beleza? O João Silva, gênero masculino, mora no Marco. Ok, tu vai vendo. Aí tu, tem um F, depois tem feminino escrito. Tá, vou amar. Aí tu vai ver o Pedro, outro M, Batista Campos. Aí tu vai. Aí tu vai ver o Lucas Pereira. Gênero, o cara não colocou. Pô, ele escreveu o quê? Ele não escreveu Tapanã, ele escreveu TAPN. Fica tipo, cara, eu tenho que lidar com isso aqui, mano. Todo dia da minha vida é fogo. Então, em vez de você ter que ficar, tipo, na mão, tendo que reescrever tudo, você pode utilizar simplesmente Python para fazer isso para você. De forma bem simples e rápida. Então, vamos começar aqui, ó. Eu espero que vocês tenham conseguido aí. Conseguiram, aliás, baixar o arquivo? O CSV? Vou criar um. Vou colocar aqui dentro mesmo, nessa main. Escrever. Eu criei aqui esse tratamento.py, tá? Pra gente poder lidar com ele. Mas vocês conseguiram? Conseguiu? Beleza. Ok. Eu coloquei aqui dentro já, né? Coloquem dentro também da pasta de vocês, tá? Pra gente poder utilizar ele. Primeiro, é um CSV, então eu vou logo importar aqui meu pandas, né? Pandinha. SPD. Deixei importado aqui. E vou pegar o arquivo. Vou colocar aí dentro desse DF. Vou colocar aqui, chamar o pandas. E vou ler o CSV chamado pessoasbios.csv. Certo? E eu vou usar aqui deixa eu ver. Encoding. O TF8. Pronto. Perfeito. Tô aqui com o meu arquivo. Já sei o que tem de errado nele, né? Agora deixa eu voltar aqui para aula. Ok. Primeira coisa. O que eu tô falando quando eu digo em verificar todo o dataset? Basicamente é assim. Eu sei que o cara aqui, o Lucas Pereira, escreveu Tapanã assim, TAPN. Só que eu vou. A Sol mandou uma dúvida há um tempinho atrás aqui. Ele começou dia 5 desse mês. 5 desse mês. A gente tem as aulas no YouTube, se quiser assistir, desde o iniciozinho, sabe? Ok. Mas tá acompanhando legal? Nossa, que bacana. Eu vejo que tu tá conseguindo entender, né? Ah, é legal, muito bom. Show de bola. Ok. Depois a gente vai encaminhar, aliás, eu espero que tu esteja na Poranguá, né, nosso grupo do WhatsApp, porque é lá que a gente manda as coisas e tudo mais. Aí, se tu não tiver, fala comigo ou com o Ian, tá? A gente manda o link do WhatsApp, que lá também a gente pode te mandar o link do canal e das atividades, talvez, se tu quiser fazer depois, né? E também das nossas aulas, tá? Beleza. Ok, eu vou continuar aqui rapidão. Tá certo. Voltando lá. Eu sei que o Lucas Pereira escreveu
tá PN. Eu sei que o Diego gosta também. Só que, tipo, imagina que eu tenho 10.000 pessoas nesse arquivo. Eu não vou olhar uma por uma pra saber quem escreveu errado, entendeu? Por exemplo, aqui, Clara Rocha escreveu Marco com 2 Cs. Ok. Agora, e se tiver alguém que escreveu, tipo, com 2 Os? Eu vou ter que ficar procurando? Não, né? Então, o que que eu faço aqui? Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou pegar e verificar o dataset. Eu vou ver todas as linhas únicas. Por que eu faço isso? Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer logo aqui um laço for. E eu vou explicar já o que eu tô fazendo aqui. Columns. Print. Deixa eu chamar aqui meu print. Printf, né? Valores únicos na coluna. Na coluna I. Vou colocar esse barrainho aqui. Barrainho. DF. Oxi. DF e unique. Tá, o que que eu fiz aqui? No meu DF, como a gente já sabe, tá guardado o nosso CSV. Então, eu vou pegar o meu CSV e vou ver todas as colunas dele. Então, nesse I aqui, vai estar todas as colunas. Nesse I vai estar uma lista, né? Com. Deixa eu pegar aqui, abrir aqui ao lado. Com o nome, o gênero e o bairro. E em cada coluna dessa, eu vou printar os valores únicos nela. Então, eu vou chamar o dataframe, vou chamar a coluna e vou chamar a função unique. Quer dizer que eu vou procurar naquela coluna tal todo mundo que é único, todo mundo que é diferente. Se tiver uma pessoa escrito Rayane, ele vai encontrar o Rayane. Se tiver a pessoa escrito Marcos, vai encontrar o Marcos. E se tiver 2 Marcos, vai buscar só um, porque ele só quer os únicos, entendeu? Ele quer só o que aparece pelo menos uma vez. Não precisa, tipo, aparecer várias vezes e ele vai printar várias vezes. Só aparece uma vez. Pronto. É isso que ele quer. Só que, tipo, e se eu não quiser aparecer os nomes? Porque meio que, se a pessoa escrever o nome dela errado, eu não posso afirmar, eu como uma pessoa que lida com dados, não posso afirmar que aquele nome tá errado. Tipo, se alguém escreve, por exemplo, um nome assim que a gente vê muito em meme, Caroline, né? Uma coisa assim. Como é que eu vou falar que tá errado o nome dela? Então, eu não me importa essa coluna. Aí, o que que eu faço nesse caso? Eu não preciso passar esse def columns todinho, tá? Eu posso passar assim, ó. Peraí. Aqui, só várias dinâmicas. Só esse texto. E em defcons, passa aí. Oxi, em lista bairro. Vou passar aqui. Bairro e gênero, né? Porque tipo, a gente pode querer lidar com um gênero. Ok. E aí que eu vou printar os valores únicos em cada uma delas. Deixa eu passar aqui. Ok. Deixa eu subir um pouquinho para cá. Ok. O que aconteceu aqui? Eu peguei o bairro e mostrei tudo que tem único. Olha, eu tenho aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem. Eu tenho Tapanã, Margo, Amalva, Campos, beleza, beleza. Aí eu tenho o quê? Eu tenho o Dito Cu, escreveu TAPN, Marco, com 2 Cs, Guamá, que é diferente de Guamá, com G maiúsculo, né? E o Terra Firma, Brabo. E também eu tenho no feminino, eu tenho uma pessoa que escreveu F, outra M, outra feminino, outro masculino. O que é esse NaN? Esse NaN aqui é um not a number, quer dizer que é um valor que está vazio, certo? E aí vem uma outra coisa que a gente tem que lidar. Vocês percebem que existem valores que estão com caixa alta, né? Por exemplo, aqui tá panão, T tá maiúsculo. E tem um que é menor, que é o minúsculo.
O AMA, por exemplo, ele diferencia, não é a mesma coisa para o Python. Se tiver um G maiúsculo, não é igual para uma palavra com G minúsculo. Então, o que nós temos que fazer? Padronizar. Vamos lá, próximo. Padronizar é eu pegar todo mundo e colocar de um jeito. A melhor forma de você fazer isso é pegando todo mundo e colocando em caixa baixa, certo? Deixando tudo minúsculo, facilita muito a nossa vida. Então eu vou chamar o nosso DF. Agora que eu sei como é que estão as coisas, né? Eu consigo ver por aqui, então eu penso, nossa, é melhor colocar todo mundo em caixa baixa para depois poder lidar com cada um direitinho. Então eu vou chamar aqui nosso df.map. O map, ele vai fazer um mapeamento para todo mundo que eu colocar aqui dentro. Vocês já viram Lambda, né, com o Ian? Então eu vou logo direto aqui. O Lambda, ele vai receber uma variável x, onde esse x aqui, eu vou colocar no caso como está aqui dentro do nosso slide. Eu vou pegar esse s, não x, vou colocar s, e vou chamar a função lower. Quer dizer que ela vai colocar todo mundo em minúsculo. Só que eu só vou usar esse lower se o tipo da variável s for string. Até porque não tem como eu diminuir um número, né? Não tem como deixar um número minúsculo. Então eu tenho que passar isso aqui para ele. Se o tipo for da variável s for uma string, ele vai diminuir. Se não for, deixa como estava normal, s. Ok? Foi isso que eu fiz aqui. Então, olha, agora eu vou printar o nosso map. Nosso map não, nosso df. E ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu só tirar isso aqui. Vamos ver como é que tá agora. Pronto. Apareceu aqui o nosso dataset. Todo mundo tá em minúsculo. Perfeito. A gente consegue já lidar com ele. Certo? Agora, podemos tratar com valores nulos. Essa parte aqui é muito gostosinha, sabe, do Pandas. É super simples, é tipo, literalmente tu pegar e chamar uma função e pronto. Não precisa ser nada tipo, chamar um for e sei lá o que, enfim. Se tu quiser tirar valores que são nulos, tu chama df. Eu vou atribuir para esse df o quê? Vou pegar ele e vou literalmente tirar tudo que estiver nulo. Drop. Drop em inglês é literalmente cortar. E esse na aqui quer dizer que é o vazio, sabe? Pronto. Quer dizer agora que o meu dev não vai ter valores que são nulos. Mas pode ter valor também que está duplicado, né? Vai que uma pessoa escreveu um formulário 2 vezes, acontece muito, na verdade. A gente vai rodar um formulário e a galera simplesmente escreve mais de uma vez, sei lá. Vai que não for, entendeu? Aí, enfim, complica a nossa vida. É só chamar o drop duplicates. Ele vai pegar todo mundo que está duplicado, vai comparar um com o outro. Se tiver igual, ele vai cortar. Só pra cá. Pronto. Ok. Agora, se a gente for dar uma olhada no nosso dataset, vou dar um print aqui. Ele vai ter menos valores. Aqui tá 138, né? Vamos ver quanto que vai ter agora. Tá rodando o bichinho. 62, olha, tipo, tinha o quê? Mais de 40 pessoas que estavam com. Pode ser talvez duplicado, ou talvez com valores nulos, né? Enfim. Ok. Agora, eu vou querer lidar com uma coisa aqui, que são valores incorretos. A gente viu, né, que, por exemplo, tem pessoas que escreveram errado a parte de gênero, feminino, masculino, e também escreveram errado o nome do bairro. Isso são valores incorretos. Como que eu lido com isso? Existem trocentas formas diferentes. Eu vou mostrar duas formas primeiro. Eu posso fazer assim. Deixa eu tirar esses prints aqui. A gente pega de novo esses valores que a gente passou ainda agora, aqui. Tá? Tá demorando o bichinho. Parece que tá tão pesado assim, cara.
E olha que eu não sou o tipo de gente que deixa um monte de página, sabe? Tipo, tem gente assim que tu vai olhar o Opera, né? Ou então o Google Chrome, cara, é tomado de página. Eu acho assim incrível, sabe? O meu, se eu abrir uns 20, eu acho que já dá a tela azul. Ok. Temos aqui, de novo, os nossos valores que estão diferentes. Por enquanto, para não demorar muito nossa aula, né? Eu vou querer tratar primeiro dos bairros. Ou então melhor, do gênero, né? O que que eu faço? Eu tenho que criar um dicionário. Eu vou criar um dicionário de corrigir gênero. E eu vou passar aqui algumas coisinhas para ele. Primeiro, eu vou passar o valor que está aqui, que eu quero corrigir. Por exemplo, vamos dizer que eu quero deixar todo mundo com feminino e masculino escrito, certo? Então, quem tiver com F minúsculo, lembra? Por causa que nós já diminuímos todo mundo. Aliás, se vocês quiserem, eu posso até salvar esse dataset agora, né? Pode ser uma boa, o que vocês acham? É bom salvar, né? O CSV, deixar ele logo ajeitado aqui, ó. Pronto, eu vou salvar aqui para depois a gente poder olhar para ele. Deixa eu ver, pessoas, bairros. Pronto. Pessoas de bairros, tratado. Esse aqui é o nosso novo CSV, todo tratado, bonitinho, sem duplicado, sem essas outras coisinhas que vão atrapalhar a gente. Então agora eu vou olhar para esse aqui, né? Já que é ele que eu me importo. O outro ele não precisa mais. Então deixa eu mudar esse nome aqui, eu vou colocar bairros tratados. Se vocês quisessem, vocês poderiam salvar no mesmo nome, tá? Se eu tivesse colocado aqui, para salvar com o mesmo nome que estava aqui, ele ia substituir aquele arquivo, tá? Não ia dar erro nenhum. Ok, vamos lá. Corrigir gênero. Onde tiver F, minúsculo, né? Tá tudo minúsculo já. Eu quero que fique escrito feminino. Onde tiver M, já quero que fique masculino. É só o que tem agora, né? Deixa eu dar de novo aqui. Vamos ver. Vou até tirar esse negócio aqui. Deu algum erro aqui, pessoas. Escrevi errado, será? Ah, é tratado, é tratado. Pronto. Certo. No meu gênero, a gente tem aqui F, M, feminino e masculino. Se alguém tiver como F, eu quero colocar feminino e M masculino. Só isso, né, que precisa. Ok. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso fazer de duas formas. Eu posso utilizar o replace ou o map. Qual é a diferença? Quase nenhuma. Basicamente, eu vou pegar a minha coluna, que é a minha coluna de gênero aqui, e vou passar para ela def gênero ponto replace, correção. Corrigir, no caso, né? Que é corrigir gênero. Isso. Pronto, ela vai fazer. Se eu não quiser, eu posso usar o ponto map. A diferença é que o replace ele é mais simples do que o map. O replace pode ser usado assim, de boa, e o replace map pode ser usado desse mesmo jeito. Só que o map, ele costuma ser um pouquinho mais complexo, digamos assim. Tanto que quando a gente passa o map, né, a gente tem que passar uma função dentro dele, entendeu? Então, a gente vai ter que passar de novo aqui um lambda. Eu vou passar agora X, que eu já usei S agora. Vou passar aqui, ó, corrigir gênero ponto get x. O que é que eu fiz aqui? Eu peguei a minha coluna de gênero e passei que o gênero agora vai ser mapeado por meio de uma função, onde o x vai receber um valor
de corrigir gênero. Esse corrigir gênero aqui, ele vai pegar esse X, que significa esse aqui, e vai trocar por esse aqui, que significa esse aqui. Certo? É isso. Esse X aqui, ele está ligado a esse valor aqui, que está mais à esquerda, e esse X está ligado à direita. Pronto. E vai pegar, vai trocar, mapear, e vai ter um novo valor aqui na nossa coluna de gênero. Essa é uma das formas de fazer. Pode ser por aqui ou por aqui. Por aqui é muito mais simples, né? Não precisa de fazer lambda e tudo mais, enfim. Mas também tem outra forma de fazer. Podemos usar o apply, que aliás é o mais utilizado. Por quê? Porque o apply, ele consegue lidar com qualquer forma complexa. Porque ele também espera uma função. Por exemplo, deixa eu comentar aqui para a gente não confundir, tá? Comentar aqui, comentar aqui. Se eu quiser usar o apply, eu vou ter que fazer uma função. Não, aqui eu fiz um dicionário, né? Mas aqui eu vou ter que passar uma função. Eu vou chamar de corrigir gênero. Colocar gênero, assim, para não ficar igual, exatamente igual ao outro. Sendo que ela vai esperar um valor, que vai ser o próprio gênero. Ou eu posso colocar como X, assim, só para não confundirem. Ok. Agora eu vou fazer o quê? If, se tiver F em gênero, em X no caso, né? Eu vou querer que retorne feminino. Se tiver if M em X. Vou ver sem querer o negocinho. Retornar masculino. E else retorna ele mesmo. Retorna ele mesmo. Não precisa disso aqui, tá? Mas eu só coloquei para dar ênfase a esses dois aqui. Se ele encontrar um F no X, ele vai retornar feminino. Se tiver um M, masculino. Legal, mas quem é esse X? Eu não passei para ele ainda. É aqui que eu vou chamar o nosso DF, tá? E a função de apply. Pegar de novo nossa coluna gênero, mais uma vez. Chamar ela. Ela vai receber outro valor, né? Apply. Corrigir gênero. Algo interessante que eu queria passar para vocês aqui. Vocês percebem que a função corrigir gênero, ela espera um X. Só que por que eu não fiz isso aqui? Por que eu não passei esse X aqui? Porque quando a gente usa o apply, ele entende que o que eu estou esperando aqui tá aqui fora, que é a própria coluna de gênero, entendeu? Então, quando você for usar o apply, se ele estiver esperando um parâmetro, né, na função dele, vocês não precisam passar. Ele já vai compreender que, eu tenho a função corrigir gênero, ok, que ela está esperando um argumento. Só que esse argumento aqui é o próprio DF, porque foi ele que foi chamado antes, entendeu? Legal isso, né? Eu acho que essa é uma das únicas vezes, assim, que a gente precisa passar uma função sem ter que passar um parâmetro, porque ele já compreende. Então tá. Aí se for rodar aqui, bora printar aqui. Eu quero printar agora o meu DF de gênero. Pronto. Eu quero printar só a galera de gênero aqui pra ver como é que tá. Ver se saiu esse F e esse M. Pronto, ó. A gente pode ver aqui que sumiu. Só tem feminino e masculino, não tem mais nosso F e nosso M. Isso aqui já ajuda muito a gente, né? Não ter que, lidar com várias variáveis que significam a mesma coisa de forma diferente. Porque quando a gente tem um CSV, um arquivo Excel, a gente precisa padronizar as coisas. Tem que entender que se eu quero falar de gênero, eu tenho que colocar isso aqui. F significa gênero. M significa um gênero também. Em vez de, ter uma coisa de várias formas escritas, sabe? Isso prejudica muito nossa forma de lidar com aqueles arquivos, sabe? Ok, hora de praticar de novo.
Mas vocês querem que eu pratique agora ou querem que eu passe? Porque basicamente a gente já fez aqui, não, uma aula prática aqui nessa parte. O que vocês acham? Querem que eu faça uma questão? Vocês entenderam? Ficou muito complicado? Tudo certo? Vocês querem que eu faça uma questão? Eu posso fazer. Se vocês quiserem, a gente faz junto. Vamos, beleza. Deixa eu só uma coisa aqui. Questões, vamos ver. Ok. Questão 2.1. Limpe os valores nulos, duplicados e correção de coluna bairro do dataset. Olha, basicamente eu fiz esse trabalho aqui. Eu limpei, tirei duplicado, só que eu corrigi a gênero, né? Não corrigi bairro. Então, bora fazer logo essa parte aqui. Ok. Deixa eu pular aqui pra cá pra baixo. Só pra não ficar vendo mesmo. Bom, a coluna bairro é mais complicada, né? A gente viu que ela tem bastante coisa. Vai ser um trabalho. Ah, tá. Vou trocar isso aqui. Bairro. Ok. Bom, Tapanã tá certo, Marco tá certo, Guamá, Batista Campos, Terra Firme, Marco. Esses aqui estão errados, ok. Aliás, quando eu vou fazendo aqui, vocês já foram na feira do livro? Nossa, Zona Sul. Diz que tá cheio lá. Sempre tá, na verdade, né? Complicado é que, tipo, às vezes eu compro o livro e eu não leio. Tem um monte que eu não li até agora. Aí eu vou, fico na vontade de comprar, nossa, olha esse aqui, nunca li, olha, legal, sempre quis. Aí chego em casa e não leio, porque não dá tempo, literalmente. Tapajós, caramba. Tapanã. Pronto. Bom, eu comecei daquela forma que eu tinha feito, né? Que eu acho bem mais simples, aliás. Que é de criar uma biblioteca e, no caso, biblioteca não, um dicionário. E aí que dela usar o replace ou o map. Eu prefiro assim porque é bem mais simples. Olha, eu não sei vocês, mas eu gosto de um código limpo, simples e pequeno, sabe? Muito melhor do que ter um código enorme, assim, ai, porque às vezes facilita, pode facilitar, né? Só que aí fica mais ruim assim de ler, sabe? Fica bem legível. Deixa eu ver se eu tô uma mensagem aqui. Ah, muito longe. Nossa, mas tu mora. Ah, deve morar em Ananindeua? Porque engenharia de software lá é Ananindeua, né? Da UEPA. É bem complicado. E vai até sexta-feira. Não tem nem como ir no domingo, que o ônibus é gratuito, né? Ponto replace. Bairro. Ok, eu fiz da forma mais fácil, tá? Peguei aqui a nossa coluna bairro e falei, olha, a coluna bairro vai mudar. Ela vai pegar e vai usar o replace nela para que todo valor que esteja marco com 2 Cs vire marco, terra firma vire terra firme e TAPN vire tapanã. Pronto. Agora, vamos printar aqui a nossa coluna bairro. Algo muito interessante que talvez vocês tenham percebido, mas já perceberam que algumas vezes, quando eu vou escrever aqui, ele já mostra aqui, né, o bairro? Isso acontece porque no Python, quando você utiliza uma coluna, ele guarda isso. Então, se eu utilizei bairro aqui, dash bairro, ele vai me dar a sugestão, porque ele sabe que existe, entendeu? Mas se eu usasse algo que não existisse, ele também ia indicar, tipo, bairro A. Ele poderia me indicar aqui um bairro A também, entendeu?
É por isso que a vida aparece aqui. Eu não quero esse unique. Cara, nossa, isso é muito chato. Sério. Vamos printar aqui nosso bairro? Pronto, perdemos aqui o nosso marco errado. Nosso terra firma também não existe mais. E o nosso Tapanã tá beleza. Tudo certo. Agora, deixa eu dar um save aqui do nosso to CSV. Vou salvar o mesmo nome que tava, tá? Já salvo. Não quero index, né? Já expliquei pra vocês. Por que funciona esse index aqui. Pronto. Pessoas bio. Ok. Pronto. Agora nossos dados estão tratados. Estão corretos, né? Não tem nada faltando. Enfim, tá perfeito. Esse aqui é o dataset perfeito para qualquer cientista, para qualquer front-end, back-end. É o sonho, assim, sabe? De consumo de qualquer pessoa. Ok. Então, o que nós fizemos agora? A gente aprendeu a criar um arquivo CSV com pandas. Aprendemos a colocar valores neles, né? Porque no início aí tem só colunas. Então nós colocamos. Usamos o concat para concatenar o que só tem coluna com novos valores. E depois também aprendemos a limpar esse dataset, tirando arquivos que estão valores que estão nulos, também tirando valores duplicados e usando o replace ou map ou apply para que a gente possa tratar valores que estão incorretos. Ok, certo. Agora, para finalizar nossa aula, né? Vamos falar um pouquinho de diretórios, tá? O que é um diretório? Basicamente, o diretório são as pastas ali que você está vendo. Por exemplo, aqui eu tenho um diretório, né? Que tem aqui um arquivo CSV, pode ter uma pasta caso eu queira criar, enfim. Ok. A gente precisa aprender a lidar com diretórios por vários motivos. Primeiro, para automatizar nosso trabalho. E segundo, porque é importante a gente saber lidar com eles. Ainda mais quando a gente tem um projeto muito grande, sabe? A gente tem várias pastas, então muitas vezes eles ficam muito desorganizados. A gente cria um negócio ali que não era pra estar, enfim, e no final acaba se perdendo todinho. Então, quando a gente aprende a lidar com o diretório, a gente pode conseguir encontrar arquivos que a gente não sabe onde está e trazer eles para outros locais. Isso é muito legal. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre listagem de arquivos. Eu coloquei, não sei se vocês já viram o Monstro S.A., mas esse aqui é o Bob. O Bob, ele é um personagemzinho que eu não sei porquê, mas toda vez que eu uso o módulo, a biblioteca Glob, eu lembro dele. Sei lá, faz sentido para mim. Então, para que vocês lidem com arquivos, tem duas bibliotecas importantes, que é a OS e a Glob. Se vocês quiserem... Se vocês quiserem listar arquivos, vocês podem usar o OS e o Glob também, do mesmo jeito. Eu mostrei os dois porque cada um tem suas peculiaridades e eles podem ser melhor em uma coisa, pior em outra, sabe? Depende muito de cada um deles. Então é sempre bom aprender mais de um, sabe? Pra gente não ficar, tipo, se atendo a uma coisa que às vezes é muito difícil para resolver um trabalho. Por exemplo, deixa eu criar aqui. Deixa eu ver, arquivo. Vou colocar arquivo. Arquivo.py. Criar aqui. Por exemplo, o OS, ele é meio ruim para buscar tipos de arquivos. Precisa fazer uma função muito grande, ele tem que usar laço for, é muito chato. Agora o Glob, ele é muito mais fácil. Deixa eu fazer logo o import 2 aqui, tá? Eu vou fazer o import do OS e o import Glob. Pronto. Outra coisa. Aqui no nosso Drive tem essa pasta chamada Dados Supermercado. Eu queria que vocês baixassem ela, por favor, tá? Que nós vamos utilizar ela agora. Na nossa aula. Deixa eu ver se baixou. Baixou, arquivo compactado. Veio como zip. Deixa eu só tirar o zip dela aqui.
e passar para cá. Pois é, eu fui lá no hangar, né? Eu achei um negócio muito engraçadinho, tinha um monte de gente usando um monte de patinho na cabeça, sabe? Que interessante. Aí eu fui pesquisar por quê. Parece que isso aconteceu na Unesp, eu acho que foi lá no Sudeste, eu sei disso. Uma galera, tipo, tava se perdendo no meio de um negócio de livraria assim, sabe? Aí eles começaram a usar uns patins pra se encontrar. Isso virou febre, mano. Virou febre. Aí a galera daqui começou a usar também. Mas claro, tem que pagar, né? Tem que pagar pra usar o patinho. Tem que comprar lá. Adicionar, copiar a pasta. Pronto, tem aqui nossa pastinha. Ok, deixa eu pegar aqui. Quando eu vou usar o nosso arquivo, eu tenho que chamar uma função chamada listdir. Essa listdir, ela vai listar o diretório. Literalmente é isso que está escrito aqui nela, é listdir. Então eu vou pegar aqui a minha pasta. Eu posso escrever caminho também, acho que caminho fica melhor. Vou colocar aqui entre strings, tá? Se vocês quiserem procurar um arquivo que está ali perto de vocês, vocês vão dar esse ponto e esse tracinho aqui, tá? Ó, tanto que já encontra aqui de boa. Agora, se for um arquivo mais antigo, mais fora, né? Como se fosse o pai, tem que usar 2 pontos. Ó, pronto. Isso aqui é tudo que eu tenho que tá junto com esses aqui, tá? Essa aqui é aula 3 copy. É esse aqui. Tem aula 3, aula 1, enfim. Isso é interessante vocês aprenderem. Para como encontrar arquivos. No meu caso, eu vou só deixar esse aula 3 copy aqui. É o meu caminhozinho. Arquivos. É igual. Aí eu vou chamar meu os.list de caminho. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse caminho aqui, que é justamente onde eu tô agora, né? E vai listar tudo que tá dentro dele. E vai guardar aqui no meu caminho. No caso, meu arquivo. Vou fazer aqui um for. Como ele guarda tudo isso aqui como uma lista, né? E vai colocar cada um ali nesse arquivos. Então eu vou chamar um nosso for para colocar arquivo em arquivos, certo? E eu vou printar todo mundo. Então é só printar. Arte. Certo? Então, legal. A minha variável arquivos vai guardar todo mundo que está nesse caminho. Como é uma lista, eu vou pegar um por um e vou printar eles. Esperar rodar aqui, pronto. Colocou aqui alunos, né, o arquivo, tudo mais. Ok. Colocou aqui também nossa pasta, da supermercado. Pronto. Consigo ver todo mundo que está aqui. Eu posso fazer mesmo com um blob. Glob, no caso. Eu chamo de Bob, meu Deus do céu. Basicamente, é você pegar arquivos, chamar o blob.blob, pasta, e printar. De boa, né? Não precisa fazer for, não precisa fazer nada disso. Só que imaginem que eu trabalho em um supermercado, ou então, sei lá, em uma escola, e aí que a galera bagunça todo o arquivo, sabe? E eu preciso pegar todos os arquivos que tem os extratos de pagamento. E todos os arquivos de extrato, eles são arquivo.csv, que tem o nome do aluno, o pagamento, enfim. Só que a galera pega e coloca em qualquer lugar, bagunça tudo. Como é que eu faço para encontrar cada um deles? Fácil, dá para fazer. Com o Glob. Deixa eu apagar isso aqui. Caminho, ok, vou manter o caminho aqui, né? Basicamente, o que eu faço? Arquivos.csv, vou criar aqui essa minha variável, tá? Vou chamar meu glob, ponto glob de novo. E aqui eu coloco o nome da pasta que eu tô. Deixa eu só puxar mais pra cá. Deixa eu chamar o nome dela aqui. Pronto. E aqui, olha que interessante. Se eu passar isso aqui, quer dizer que eu tô procurando todo mundo. Asterisco é todo mundo. Só que não é todo mundo, todo mundo, todo mundo. Eu só quero todo mundo que seja CSV. Então eu coloco todo mundo.
nesse asterisco, ponto CSV. Pronto. Quando eu rodar isso aqui, ele vai me trazer todo mundo aqui nesse diretóriozinho, né? Que seja um arquivo .csv. Arquivos CSV. Pronto. Ele trouxe aqui para mim, ó. Alunos.csv, esse aqui. Pessoas.csv, que é esse aqui. Pessoas/CSV também, esse aqui. Enfim, trouxe todo mundo que tá aqui. Só que, como eu falei para vocês, pode ser que esteja em um lugar que eu não tô vendo. Aqui, ele buscou todo mundo que tá aqui e eu tô vendo. E se estivesse dentro de uma pasta, que dentro de uma pasta, dentro de uma pasta, que tá dentro de uma pasta? Como é que faz? Basicamente, eu vou pegar, vou colocar mais um asterisco aqui e vou colocar aqui. O que eu tô fazendo aqui? Eu quero pegar todo mundo que é CSV em qualquer pasta, subpasta, em qualquer lugar que seja, é isso que eu tô falando aqui para ele, que tenha dentro desse aula 3 copy. Certo? Eu posso até fazer uma outra coisa também. Não vou deixar assim. Olha o que vai aparecer aqui pra gente. Apareceu errado. Deixa eu rodar de novo aqui. Peraí, 3. SB. No mercado, arquivo, aula 3, copy. Barra. Todo mundo. Barra. Ponto. CSV. De novo. Tá todo mundo vazio. Que estranho. De novo. Pra pelo supermercado. Supermercado. Vida de programador é isso. Ponto supermercado. Deixa eu ver pelo supermercado. Talvez seja porque aqui não tem outros diretórios, né? A gente só tem aqui arquivos mesmo, não tem pastas, etc. Então eu vou testar por aqui. What a wonderful world. Nossa, que estranho, não tá aparecendo, de verdade. Arquivo.csv. Globo pasta. Tudo certo. Ah, nossa, eu esqueci a parte mais. Ai, acontece. É porque, quando eu passo o Glob, eu também tenho que passar outra coisa para ele. A recursividade. Já ouviram falar nisso? A recursividade é como se uma função, posso chamar de função, ela pode chamar a si mesma para fazer uma coisa. Então, quando eu passo para o Glob que eu preciso encontrar outros arquivos, eu tenho que chamar ele várias vezes, para ir buscando em vários locais. Então, eu tenho que passar esse recursive igual a true. Se eu não passar isso aqui, ele não faz o que eu estou querendo, que é justamente procurar em todas as pastas, várias vezes, né, repetidas vezes, e buscando ali em cada uma delas. Porque tá muito pequenininho aqui pra cá, então não tinha visto que eu não tinha colocado. Enfim. Ó, aqui. Aqui apareceu todo mundo, no caso do meu supermercado, né? Deixa eu passar pra cá. Pronto. O que eu fiz aqui? Aqui eu tenho o meu diretor aula 3 copy. Eu quero todo mundo que esteja em qualquer lugar que tenha um ponto CSV. Então ele pegou todo mundo daqui, inclusive daqui de dentro, certo? Que estava aqui dentro do nosso arquivo dados.supermercado. E eu tenho que passar a recursividade para que ele possa sempre chamar a si mesmo dentro do diretório. Ele entra aqui e chamou. Entra aqui dentro, vai chamar de novo. Aqui vai chamar de novo, de novo, de novo, de novo. E se tiver uma dentro daqui, chama de novo. Enfim, é basicamente isso, certo? Alguma dúvida em relação a isso? Ah, agora que eu vi passando o Castanhal, nossa, tu mora muito longe, Davi. Meu Deus. Meu Deus. Complicado. Não, eu já tinha lido até porque são algumas lições. Cara, eu me impressionei que tem gente que não é de Belém que tá no grupo. Pois Eu é, que impressionei doideira. com É isso. muito legal isso. É muito legal. Eu gosto de Castanhal, sabia? Show de bola.
Só que eu passo, tipo, muito brevemente lá. Minha família mora no interior, né? Então a gente tem que passar por lá pra poder chegar. Ai, obrigada. Agradeço. Ok. Aí a gente não Passando. consegue avisar, a aula que vem também a gente vai ter um assunto importante que é orientação a objeto. Desculpa ter interrompido, só queria lembrar o Não, pessoal. de boa. De boa, de boa. A prova vai ser porrada, olha. Porrada mesmo. Ok. Agora, renomeando e movendo. Eu não sei vocês, mas quando eu trabalho, às vezes eu preciso mover, renomear arquivo, enfim. E é um saco, tipo, ter que remover, ou então mover, enfim, sabe? Um por um, é escroto pra caramba. Python faz isso. O Python é um pai, a verdade é essa. O Python é um pai. Se você quiser renomear e mover, é literalmente a mesma coisa. A mesma coisa. Nesse caso, eu só vou mostrar com OS, porque o Glob é muito difícil. É como eu falei, cada um deles tem a sua particularidade. Então, se você gosta de algo mais simplesinho, como eu recomendo o OS para renomear e mover. Eu devia ter pagado tudo, a verdade é essa. Ok, eu tenho aqui meu caminho para nossa aula, né? E eu quero mudar, deixa eu ver aqui. Eu quero mudar o nome desse arquivo .txt. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o caminho dele, que eu vou passar aqui. Caminho antigo. Arquivo .txt. Perfeito, encontrei ele. Agora eu vou passar um novo caminho dele, tá? Que vai ser. Deixa eu copiar aqui do jeito que tá. Bom, como eu quero mostrar pra vocês como renomear, eu vou colocar aqui novo nome. Arquivo .txt. Ou seja, eu quero sair daqui para ele ficar assim. E o que eu faço? Eu chamo o OS Rename. Aí tu pensa, tipo, caramba, Rene, mas como é que ele reconhece que isso aqui vai virar isso aqui? E se tivesse outro arquivo com esse nome, entendeu? Se tivesse outro arquivo com esse nome, ele ia dar erro porque eu chamei o rename. Quando eu mando um rename, ele entende que é esse arquivo aqui e eu quero renomeá-lo para esse aqui. Entendeu? É assim que funciona. Então, eu vou pegar e passar o meu caminho antigo e agora o meu caminho novo. Pronto. Rodar aqui. Nosso arquivo .txt vai mudar de nome. Pronto. Novo nome, arquivo .txt. Sem ter que escrever na mão. Mas e se eu quisesse mudar aí de lugar? Como é que vai? Eu tenho que usar uma outra coisinha do nosso OS. Eu vou precisar do meu caminho antigo, como tá aqui. Preciso do meu caminho novo. Eu preciso do rename. Só que eu vou passar aqui, eu quero colocar dentro de uma pasta. Eu vou colocar aqui nova pasta. Deixa eu passar esse nome para ele aqui, né? O nome dele agora é esse, então eu vou trocar aqui. Aula 3, novo nome, arquivo TXT. Agora o caminho novo vai ser esse, aula copy, nova pasta, novo nome, arquivo, .txt. Pronto. Ok. Eu vou pegar esse OS. Deixa eu passar pra cá. Oxe, meu Deus. Sei que eu tô apagando aqui o negócio. Passando pra cá. Pronto. Eu vou pegar esse OS. Vou usar esse make dears. Terminar aqui. os.pf de name caminho novo existe, ok, true. O que isso aqui faz? Quando eu passo isso aqui pro meu Deus do céu, tá difícil. Tô apagando sem querer tudo. Caminho novo, esse name. Quando eu passo isso aqui, meu Deus do céu, apagou meu bagulho. Ok. Quando eu passo esse make dias aqui, eu tô falando o quê? Eu pego o OS, chamo a função, e chamo de novo o OS, chamo o path. E chamo o nome dele.
Eu tô falando o quê pro meu código aqui? Eu tenho um caminho, que é o caminho novo, que isso aqui é o nome do meu diretório, que eu tô passando para um caminho pro OS. Se esse caminho existir, ok. Se ele não existir, eu quero criar ele. Ou seja, se eu não passar isso aqui e essa pasta ela não existir, vai dar erro. Mas quando eu tô passando, quer dizer o quê? Se existir, beleza, não faz nada. Agora, se pegar, bater, poxa, essa pasta não existe aqui. Ele pega e cria, entendeu? Tu não precisa ficar criando uma pasta para poder mover. Ele pode fazer isso ele mesmo. É isso que ele faz. Vou dar aqui. Pronto. O que ele fez? Criou a minha nova pasta e moveu o meu arquivo, certo? Sem precisar criar a pasta na mão, sabe? Ele pode criar ele mesmo. É só passar esse make dirs aqui. Se existir, ok. Pega o diretório do caminho novo e cria, entendeu? Se não, pronto. Alguma dúvida em relação a isso? Dúvidas, dívidas? A próxima? Não? Beleza. Agora, movendo vários arquivos. Mover um arquivo só é fácil, né? Agora, mover vários pode ser um pouco complicado. Por quê? Depende muito do que tu quer fazer, né? Como a gente já lidou antes com um arquivo de vários arquivos em vários lugares, né? Eu vou fazer a mesma forma que a gente tinha feito na Gorinha. Eu vou buscar vários arquivos CSV e eu vou tentar mover todos eles para uma pasta só, tá? Então, vamos lá de novo. Vou pegar aqui minha pasta antiga, meu caminho antigo, né? Eu vou até mudar esse caminho antigo porque não faz sentido. Colocar pasta. E eu vou passar aqui o arquivo. Vou colocar minha pasta aqui. Pronto. Que é onde eu tô, né? Agora eu vou pegar os meus arquivos com o meu Glob. Porque ele é bom nisso. Eu vou pegar aqui, pasta, origem. Paz, aula 3 copy. Eu quero pegar todo mundo dentro da minha pasta aula 3 copy que seja um arquivo .txt. Em vez de CSV, eu quero todo mundo TXT. Lembra de passar a recursividade, né? Para que ele possa procurar em todas elas. Se ele encontrar um TXT, beleza, vai entrar aqui dentro. Se não encontrar, ele só passa. Agora, eu quero um novo caminho. Atualizado. Em vez de ser o caminho normal de todas elas, né? Eu quero que todo mundo TXT vá para um lugar novo. Que eu vou chamar aqui, aula 3 copy, pasta de TXTs. Vai ser o nome da minha pasta. Eita. Tipo, não, eu não quero que isso seja feito. Deixa eu tirar aqui. Ok. Passei aqui, meu arquivo. Passei o novo caminho que eu quero deixar, né? Nome arquivo, ok. E eu vou chamar de novo meu OS, tá? Make dirs. Para que ele crie o diretório. Para o caminho novo. Existe, ok, true. O que ele fez? Ele pegou, ele olhou esse meu caminho novo e vê se ele existe. No nosso caso, ele não existe, né? Então ele vai criar, porque eu chamei ele aqui. Se não existe, beleza, ele vai criar pra gente. De boa. Agora, como o nosso arquivos, ele é uma lista com todo mundo que seja TXT, eu quero pegar um por um, certo? Então, arquivo em arquivos, pegar um por um. E eu vou pegar todo mundo e usar o rename para poder mover ele, tá?
Então, o que vai acontecer agora? Eu vou pegar o arquivo e vou pegar para onde ele vai. Que é isso que o rename faz, né? Ele pega o caminho antigo e vai pegar o novo. E olha que interessante como o negócio, apesar de parecer simples, ele fica assim gigantesco. Deixa eu puxar assim. Aqui, os.pf.join. Atualizado. Aqui, perfeito. O que esse argumento aqui enorme? Basicamente é o quê? Eu chamei o meu OS e vou chamar a função path.join. Ele vai pegar o caminho e vai juntar duas coisas. Ele vai pegar o caminho atualizado, que é esse aqui, e vai pegar o nome do arquivo. Por quê? Porque aqui dentro, em cada lista, imagina aqui que nós temos aqui nesses arquivos, tem tipo um arquivo na pasta, tipo pasta 1, aí barra tarana, arquivo, .txt. Aí depois aí também tem esse aqui, que tá aqui, que tá aqui, arc2.txt. Isso aqui tudo é o que tá aqui dentro. Ele guarda todo o caminho do nosso arquivo, entendeu? Só que eu não quero todo o caminho. Eu quero que ele me dê só o nome do arquivo. Então ele tá retornando isso aqui. Aqui dentro tá isso aqui. O que ele faz? Ele tá juntando o caminho atualizado com o nome do arquivo. Que é justamente o que vai acontecer aqui, né? Eu quero que isso aqui fique aqui dentro. Eu quero que isso aqui fique aqui dentro também, né? Porque é assim que o sistema vê, né? Dentro. Então eu não quero nada disso aqui. Eu só quero que isso aqui não apareça. Então é por isso que eu uso esse OS, chamo path.basename. E só vai pegar o nome do arquivo. Ele vai descartar tudo aquilo que é referente ao caminho dele. Então, voltando. Peguei